Olá, tens aqui mais um vídeo aprendemate.online. Não te esqueças de visitar o site e de deixar um gosto, caso ajude, e prepara-te porque temos pela frente uma maratona de formas trigonométricas, ok? O meu objetivo é fazer-te passar aqui por muitas situações diferentes e dar-te uma ajuda. Eu sei que isto às vezes tem algumas rasteiras e algumas dificuldades. Vamos a isso? Então, antes de começarmos mesmo os exercícios, vamos só recapitular quais são as fórmulas que nos vão ser bastante úteis e de certeza que já as conheces. Portanto, a primeira, a fórmula fundamental, portanto, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Atenção que é importante saber reconhecer esta fórmula também, por exemplo, escrita ou em ordem ao seno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado, ou em ordem ao cosseno ao quadrado. Ok? Qual é a vantagem? Estás a trabalhar uma destas expressões e de repente encontras, por exemplo, imagina 1 menos seno ao quadrado e faz-te lembrar logo a fórmula e sabes que podes substituir por cosseno ao quadrado. Mais, temos a fórmula da tangente, temos a fórmula que relaciona a tangente com seno e cosseno, também conheces de certeza. E, finalmente, temos aquela fórmula que permite relacionar eh, o cosseno ao quadrado e a tangente ao quadrado. Vamos colocar aqui, por exemplo, nesta forma, 1 mais tangente ao quadrado igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Pronto, estas chegam, poderíamos até escrever ainda uma quarta fórmula, mas para aquilo que precisamos temos tudo. Não esquecer também, por exemplo, os casos notáveis, está bem? Coisas básicas, a mais ou então menos b ao quadrado, será a ao quadrado, mais ou então menos 2ab mais b ao quadrado, e eventualmente também o caso notável a ao quadrado menos b ao quadrado, que fatorizado ficaria então o quê? A menos b, a mais b. Pronto, são algumas ideias que te podem ser úteis e vamos já começar com o primeiro. Portanto, no primeiro exercício queremos provar aquela igualdade. Portanto, seno ao quadrado menos seno à quarta vai ser igual a cosseno ao quadrado menos cosseno à quarta. Eu aqui vou partir do lado esquerdo do primeiro membro e tentar desenvolver, com fórmulas, com o que for, para atingir o lado direito, o segundo membro. E, portanto, vamos começar então com o seno ao quadrado menos o seno à quarta. Ora, olhando para aqui, será que há alguma fórmula que nos pode ajudar? À primeira vista, não aparece assim nenhuma fórmula evidente, mas é certo que temos aqui seno ao quadrado e temos aqui seno à quarta. E, portanto, uma ideia, uma vez que há aqui algo comum a estes dois termos, seria fatorizar, ok? Portanto, vamos pôr em evidência, neste caso, aquilo que é comum, que é o seno ao quadrado. E o que é que nos vai sobrar? 1 menos seno ao quadrado. Agora, olhando para aqui, cá está. Se conheceres bem as fórmulas que ali estão do lado direito, esta expressão que aqui está vai-te fazer lembrar alguma coisa. E eu até por acaso, por coincidência, até tinha aqui já destacado exatamente esta. Então vamos aproveitar isso. Temos que o seno ao quadrado de x vai ser multiplicado então por, e agora substituímos por cosseno ao quadrado, não é? Então vai ficar cosseno ao quadrado de x. Ok. Nós vamos fazendo aqui passos válidos, não é? Usamos as fórmulas, mas temos que ter em atenção o nosso objetivo. Nós queremos chegar aqui. E aqui só temos cossenos, por exemplo, é uma ideia que nos pode ajudar. E ainda temos na nossa expressão aqui seno ao quadrado, portanto, uma ideia será substituir este seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Também usando estas fórmulas, por exemplo, esta aqui. Ok? Então vamos fazer isso e ficamos com 1 menos cosseno ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado. Ok, já só temos cossenos, agora parece lógico pegar nisto e distribuir, não é? E temos isto quase feito. Portanto, este vezes o 1 e depois multiplicar por este. Portanto, vamos ficar com, neste caso, cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, que seria cosseno à quarta. E temos aquilo que queríamos. Portanto, atingimos a expressão do lado direito, ficou provada como queríamos demonstrar. Ok? Primeira está feita, vamos já para a segunda. Nesta segunda igualdade temos agora duas frações, portanto, mais uma vez,
vamos tentar usar as fórmulas e outras ideias que nos possam ajudar a partir do primeiro membro e desenvolver até atingir o segundo membro, ok? Esta não é a única forma de fazer, mas para já vamos usar este caminho. Portanto, temos ali duas frações, os denominadores são diferentes, parece lógico começar por tentar colocar o mesmo denominador nas duas para poder agrupar, não é? Portanto, vamos multiplicar aqui o seno por 1 menos cosseno e depois vamos multiplicar aqui esta fração por seno, para ficarmos com o mesmo denominador. Portanto, vamos fazer isso. 1 menos cosseno de x, em cima vai ter de multiplicar esta fração por 1 menos cosseno de x, em cima e em baixo no denominador, e portanto ficamos com isto sobre seno vezes 1 menos cosseno. Ok? Portanto, isto corresponde apenas à primeira fração, agora já multiplicada por 1 menos cosseno. Depois temos a segunda fração, esta aqui, e vai ficar o seno de x em cima, que vai multiplicar também por seno de x, tudo sobre, e aqui em baixo vai ficar exatamente a expressão que tínhamos anteriormente, seno de x vezes 1 menos cosseno. Okay? Já temos o mesmo denominador, agora vamos agrupar tudo numa só fração, e se calhar desenvolvemos também já aqui um bocadinho, por exemplo, aqui em cima temos 1 menos cosseno vezes 1 menos cosseno. Podemos distribuir, podemos usar o caso notável, 1 menos cosseno ao quadrado. Então vamos por aí, vamos usar o caso notável, não é? Que no fundo é este aqui, com o menos. Então estamos a desenvolver no fundo isto, 1 menos cosseno ao quadrado. Ficamos com o quê? O a ao quadrado, que é 1 ao quadrado, dá 1, menos 2 vezes o 1 vezes o cosseno, 2 cosseno, mais o cosseno ao quadrado, e está o desenvolvimento feito em cima. Também podemos já agrupar tudo numa só fração, não é? Vamos aproveitar isso. Vamos lá ver se eu consigo aqui fazer um traço maior. Portanto, de uma ponta à outra vai tudo ficar sobre seno vezes 1 menos cosseno. Temos a primeira parte, vem da primeira fração, e agora a segunda, que é apenas seno ao quadrado, depois de simplificado aqui. Ok? Bom, mais uma vez vamos ficar de olho no nosso objetivo, que é este, chegar a 2 sobre seno. Vamos lá ver como é que fazemos isso. Portanto, em cima temos ali algo que deve chamar a atenção, está bem? Portanto, já sabes, saber muito bem as fórmulas para reconhecer estas expressões. Portanto, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, obviamente que é aqui a fórmula fundamental, e portanto podemos substituir por 1, não é? Então vamos ficar com o que já lá estava, 1 menos 2 cosseno mais, e agora isto tudo vale 1, ok? E portanto mais 1 sobre, e em baixo temos seno vezes 1 menos cosseno. Vamos lá ver só se consegue ver tudo aqui em baixo, está tudo ok. Continuando, aqui deste lado, o que é que se pode fazer? Em cima ainda temos ali o 1 e o outro 1, ficamos com 2 menos 2 cosseno, tudo sobre seno vezes 1 menos cosseno. Ok, está quase. Como é que a gente vai chegar agora ali? Em baixo temos um seno já, mas temos aqui este 1 menos cosseno. Não é? Portanto, em cima podemos ver o quê? Aquele 2 menos 2 cosseno. Os dois termos apresentam um fator comum, que é o 2, e ao fatorizar, nós vemos que conseguimos fazer aparecer o quê? 1 menos cosseno. Ok? Tendo isto, agora falta pouco, é só cortar este fator que é o mesmo em cima e em baixo, e vai nos dar o 2 sobre seno. Ok? Pronto, atenção, todos estes cortes, todas as simplificações que eu vou fazer serão válidas nos respectivos domínios, tá? Eu não estou a considerar aqui, não estou a fazer esses domínios, não é pedido aqui na pergunta, mas eu só posso cortar isto aqui porque vamos considerar um domínio em que 1 menos cosseno de x seria diferente de zero, tá bem? Tal como este seno, por exemplo, também terá de ser diferente de zero por estar no denominador. Pronto, mas neste momento não nos vamos preocupar com esta parte e chegamos àquilo que queríamos, como queríamos demonstrar. Ok? Este está feito, vamos já passar ao seguinte. No terceiro temos aqui uma situação um pouquinho mais difícil. Portanto, do lado esquerdo temos esta fração que aqui está, e do lado direito temos outra fração. Ok? Pronto, aqui vai parecer um pouco mais difícil
encontrar uma forma de desenvolver esta primeira expressão até atingir a segunda, mas vamos usar um pequeno truque que pode ser útil. E esse truque está relacionado com o caso notável A mais B, A menos B. Portanto, este caso notável que está aqui vai dar origem a esta expressão. Ok? E, por vezes, nós vamos fazer exatamente isso. Vamos construir este caso notável. Podemos, por exemplo, ter aqui uma estrutura, uma expressão que corresponde a ser A mais B e vamos multiplicar por A menos B. Ou ao contrário. Então, fazendo isso, nós olhando aqui para baixo, vemos este 1 mais cosseno de x, que vai funcionar aqui como A mais B, e vamos exatamente multiplicar por A menos B. Claro que eu não posso chegar aqui e multiplicar o denominador por A menos B, que seria o 1 menos cosseno de x, assim apenas, não é? Obviamente que a fração seria diferente. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos multiplicar em cima exatamente pela mesma coisa. Portanto, este 1 menos cosseno de x, que corresponde aqui ao A menos B, vamos multiplicá-lo em cima e em baixo. E, portanto, esta fração mantém-se. E agora temos aqui o caso notável, não é? Portanto, já passar para aqui. Em cima, vamos deixar ainda, já se vê o que é que se pode fazer a seguir. Mas em baixo, vamos então, aplicando o caso notável, vamos passar a A ao quadrado menos B ao quadrado, que será 1 ao quadrado, que dá 1, menos o cosseno ao quadrado. Ora, o que é que ganhamos com isto? Neste momento vemos aqui algo que também deve fazer disparar o alarme, não é? 1 menos cosseno ao quadrado é esta formulazinha aqui. Por isso, vamos usá-la e com isso podemos transformar em seno de x 1 menos cosseno sobre... E agora fazemos aparecer aqui um seno ao quadrado. Ok? Ora, seno ao quadrado, temos ali um seno em cima, vamos poder cortar, não é? Vamos cortar um dos senos e ficamos com, então, 1 menos cosseno de x em cima e em baixo o seno ao quadrado vai ficar, depois do corte, apenas seno de x. E com isto conseguimos logo chegar aqui de uma maneira até bastante simples. Está bem? Portanto, qual é o truque? Às vezes, em expressões que tenham esta estrutura, poderá ser, neste caso era como se fosse aqui um A mais B, então nós multiplicamos nesta fração por A menos B, em baixo e em cima. Também poderia ser ao contrário, teríamos um A menos B, fazíamos então o resto do caso notável, que é este aqui. Tá? Portanto, vai guardando estes truques, são ideias, isto não há receitas absolutas, cada exercício poderá apresentar uma situação diferente. Ok? Vamos ao próximo. Temos então agora o 4. No 4 temos uma expressão um bocadinho mais complicada aqui no primeiro membro, que vamos tentar desenvolver e tentar encontrar este cosseno ao quadrado, do lado direito. Ok, então o que é que nos poderá ajudar aqui? Portanto, olhando para a expressão, eu vejo aqui, por exemplo, este 1 mais tangente ao quadrado. Não é? Isto tem que fazer lembrar alguma coisa. Ora, tem a ver com esta fórmula, não é? Portanto, um caminho possível será este que vamos seguir aqui. Claro que não é o único. Poderíamos, por exemplo, noutro processo, podíamos pensar em substituir a tangente como seno sobre cosseno, obviamente que depois ao quadrado, não é? E por aí fora. Portanto, nós à partida nem sequer sabemos qual é o caminho mais curto. Portanto, vamos por passagens válidas, avançando e ver como é que chegamos ao nosso objetivo. Então vamos fazer isso. Vamos pegar primeiro no denominador e substituir ali por 1 sobre cosseno ao quadrado. Em cima mantemos, conforme estava, tudo sobre 1 sobre cosseno ao quadrado. A seguir temos ainda o seno ao quadrado. Ok. E agora eu vou, por exemplo, transformar a divisão, este traço de fração é a divisão, vamos transformar numa multiplicação pelo inverso, 1 menos tangente ao quadrado, vezes, e o inverso disto tudo é cosseno ao quadrado, não é? Mais o seno ao quadrado. Ok, então e agora? O que é que podemos fazer? Também tínhamos várias opções, também podíamos pensar já em substituir aqui por seno sobre cosseno, podemos distribuir, por exemplo. Então vamos, por exemplo, distribuir. Ok, cosseno ao quadrado vezes 1 e a tangente ao quadrado vezes o cosseno. Não esquecer aqui o seno ao quadrado. Ok, então, e agora? Vamos olhar para o nosso objetivo, está aqui.
Ainda temos umas tangentes, o seno, portanto, o que é que se pode fazer? Esta tangente ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, uma vez que nós sabemos que a tangente é seno sobre cosseno, aquela tangente ao quadrado vai fazer aparecer um cosseno ao quadrado em baixo, no denominador, não é? Portanto, vamos substituí-la e ver o que acontece. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado. Ok, então já podemos cortar e desta forma vai-nos sobrar aqui o quê? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado mais seno ao quadrado. Ok, ótimo. Então cortamos estes e temos o objetivo que era cosseno ao quadrado. Está feito. Este já está. Vamos ao próximo. Para o 5, temos aqui também várias possibilidades. Eu vou optar, por exemplo, por substituir estas tangentes, esta e esta, por seno sobre cosseno, ok? Aqui no primeiro membro, vamos trabalhar este primeiro. Então o que é que temos? Seno, cosseno, vamos manter. E agora cá dentro vamos substituir a tangente por seno sobre cosseno. Aqui podia substituir também como sendo 1 sobre seno sobre cosseno, mas em vez disso vamos pensar nisto como sendo o quê? A inversa da tangente. Portanto, o inverso de seno sobre cosseno irá ficar então a fração invertida, cosseno sobre seno. Ok? Portanto, seguindo este caminho, o que é que nós vemos agora? Já só temos senos e cossenos e temos aqui um termo que vai distribuir por estes dois e de certeza que vai haver ali simplificações, não é? Portanto, vamos distribuir tudo, este por este e depois por este. Então, o que é que fica? Temos seno, cosseno, vezes o seno sobre o cosseno, ok? Mais, e agora a mesma coisa, seno, cosseno, mas por cosseno sobre seno. Bom, isto está tudo a multiplicar, aqui por exemplo este termo, podemos simplificar como? Estes dois cossenos, este pode cortar com este e vai-nos sobrar seno vezes seno, que dá seno ao quadrado. Ok? Agora aqui deste lado estás a ver a mesma coisa, não é? Portanto vai cortar neste caso o seno com o seno de baixo e vai sobrar cosseno ao quadrado. E pronto, cá está novamente a fórmula fundamental e com isto temos 1 e portanto está feito, não é? Era o que nós queríamos. Ok, vamos ao próximo. Vamos ao 6 e no 6 vamos também olhar para a expressão do lado esquerdo. Ora, o que é que nos poderá ajudar aqui? O que é que nós vemos? Do lado direito o objetivo só tem cossenos, do lado esquerdo temos aqui cosseno, temos aqui seno. Mas temos a expressão 1 menos seno ao quadrado, que também já vimos aí, portanto poderíamos pensar em usar logo a fórmula fundamental, escrita desta maneira, e substituir isto tudo por cosseno ao quadrado, não é? Portanto, vamos fazer isso. Ficamos com 2 menos 1 sobre o cosseno ao quadrado, vezes, e agora fica já cosseno ao quadrado. Ok, temos uma multiplicação, portanto, parece lógico tentar aqui já distribuir. E seguindo por este caminho até vai ficar bastante simples, não é? Porquê? Porque dá logo 2 cosseno ao quadrado, menos, e agora 1 sobre o cosseno ao quadrado, vai multiplicar cosseno ao quadrado, não é? Ok, podemos cortar e por este caminho isto ficava realmente muito mais simples. 2 cosseno ao quadrado menos 1, que era aquilo que nós queríamos. Ok? Pronto. Atenção, nem sempre, já disse, nem sempre nós escolhemos o caminho mais curto, não há nada a fazer, nós experimentamos, vamos andando e uma coisa importante, se virmos que esse caminho não vai a lado nenhum, voltar atrás e tentar uma alternativa, ok? Vamos ao próximo, agora ao 7. Neste, temos aqui até uma expressão engraçada, se reparares, isto parece quase uma brincadeira, não é? De um lado temos tangente ao quadrado menos seno ao quadrado, mas do outro temos tangente ao quadrado vezes o seno ao quadrado e supostamente dá a mesma coisa, não é? Bom, aqui vamos, se calhar, continuar a usar o mesmo processo, vamos partir do lado esquerdo para atingir o lado direito, mas se quiseres aqui podes realmente desenvolver os dois ao mesmo tempo, se tiveres com dificuldade em fazer esta passagem de um lado para o outro. Ok, eu vou começar então com a tangente ao quadrado menos o seno ao quadrado. Ok, então a partir daqui o que é que podemos fazer? Por exemplo,
eu vou experimentar substituir aqui por seno sobre cosseno, neste caso ao quadrado, e agora temos aqui uma fração, não é? Pronto. Do outro lado, o objetivo, no fundo, é como se fosse um termo só, aquilo funciona como um bloco e, portanto, vamos tentar agrupar estes dois elementos para formar esse tal bloco, ok? Vemos o que é que acontece depois. Portanto, vamos pôr o mesmo denominador, multiplicando por cosseno ao quadrado, não é? E ficamos com seno ao quadrado menos, e aqui fica seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, tudo sobre o denominador, que é o cosseno ao quadrado. Ok. Agora, ainda não parece fácil chegar aqui, mas o que é que se poderia fazer em cima? Às vezes não vemos o caminho, mas vamos avançando, fazendo qualquer coisa, a ver se isso faz aparecer algo útil. Temos um termo que é seno ao quadrado e temos aqui outro que também tem seno ao quadrado. Portanto, uma ideia será pôr em evidência o fator comum, que é seno ao quadrado. O que é que nos vai sobrar? 1 menos cosseno ao quadrado. Tudo sobre o cosseno ao quadrado. E agora sim, já começa aqui a aparecer algo interessante, porque eu já vejo aqui, por exemplo, o seno ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado, que corresponde ali à tangente ao quadrado, não é? E vemos aqui também já 1 menos cosseno ao quadrado, que, por esta fórmula, nos vai dar ali o seno ao quadrado. Portanto, vamos fazer isso. Por um lado, isto vai ficar a tangente ao quadrado de x, que é esta parte amarela da divisão, e a substituição ali vai nos dar seno ao quadrado de x, que era exatamente o que nós queríamos provar. Ok? Pronto, está feito mais um. Vamos ao próximo. E temos agora o 8. O 8, talvez um dos mais difíceis aqui deste grupo. Temos aqui uma expressão que assusta um bocadinho à primeira vista, não é? Então vamos lá ver o que é que conseguimos fazer com isto. Ora, olhando para aqui, por exemplo, no numerador, nós temos aqui três termos, um deles é uma fração, portanto, uma possibilidade será agruparmos tudo numa só fração, ok? Vamos pôr o mesmo denominador e vamos ver o que é que sai daí. Portanto, ficamos com o cosseno, tudo isto vai ser multiplicado por cosseno de alfa, não é? Este termo aqui também, por cosseno de alfa, e ficamos com cosseno à quarta, menos 2 cosseno ao quadrado, mais 1, tudo isto sobre cosseno de alfa. Esta parte é apenas o numerador desta fração, portanto esta é a parte ali, que ali está amarelo. Agora temos o traço de fração principal e temos este denominador, vamos lá ver aqui, que é para não se... para ver se se percebe isto, que será este denominador aqui, não é? Ok, então e agora? Temos já uma primeira ideia. Bom, temos uma destas frações complicadas. Uma das coisas que podemos fazer sempre é transformar na multiplicação pelo inverso. E vamos fazer isso. Temos esta sobre o cosseno. E agora vai multiplicar pelo inverso. Portanto, se quiseres aqui, podes pôr um 1 só para ter uma ideia do que é que temos em baixo, esta fração. E vai ficar 1 sobre cosseno vezes seno ao quadrado. Bom, outra coisa que se pode já começar a pensar é, então é isto. Isto tudo que está aqui lembra alguma coisa ou não? À primeira vista, pode não parecer nada, mas tem um ar de desenvolvimento de um caso notável, não é? Portanto, aquela primeira parte, a cosseno à quarta, que não é habitual, mas nós podemos vê-lo como algo, que é o cosseno ao quadrado, também ao quadrado. E, portanto, olhando agora para esta expressão aqui deste lado, percebe-se melhor que podíamos reescrevê-la como, isto é o caso notável, como se fosse a ao quadrado menos 2ab mais o b ao quadrado, considerando o a como este cosseno ao quadrado, considerando o b como 1. Então, colocando na forma, nesta aqui, do caso notável, vamos ter o cosseno ao quadrado, que é o a, mais, aliás, neste caso menos, porque aqui com menos, o que seria o b, que é o 1, tudo ao quadrado. Okay? Em caso de dúvida, volta a desenvolver para confirmar se está tudo ok. Agora, isso vai nos permitir aqui escrever o quê? Vamos só
criar aqui mais espaço. Portanto, isto fica aqui no cantinho. Ok, então agora, passando aqui para cima, temos aquela parte que está aqui a laranja, que é cosseno ao quadrado menos 1, tudo ao quadrado, sobre, isto, aliás, isto vai multiplicar por 1, portanto não altera nada, e em baixo então vai ficar cosseno vezes cosseno, não é? Estes aqui, portanto vamos pôr já cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado. Ora, então e agora? Vamos olhando para o objetivo, é tangente ao quadrado, ainda não tem nada a ver, mas já vemos como é que as coisas vão avançar. Portanto, este cosseno ao quadrado que está aqui, menos 1, faz lembrar qualquer coisa, uma das fórmulas, neste caso estará relacionado com a fundamental, mas quando nós olhamos para aqui vemos o sinal, os sinais estão ao contrário, não é? 1 menos cosseno ao quadrado, ali. Portanto, isso não é um problema, porque aqui, o que é que nós podemos fazer? Tal como ter menos 1 ao quadrado é o mesmo que ter 1 ao quadrado, aqui podemos também escrever a expressão de dentro com o simétrico. Portanto, o simétrico desta expressão ao quadrado vai dar exatamente o mesmo, não é? E, portanto, ficamos com 1 menos o cosseno ao quadrado, tudo isto ao quadrado dá o mesmo que a expressão que estava ali em cima e já vai ser mais útil, não é? Aqui mantemos. E agora já podemos usar a fórmula fundamental, substituir isto por seno ao quadrado, tudo ao quadrado, e em baixo mantemos o que estava. E agora já está bastante encaminhado, vamos passar novamente para aqui. E teremos em cima, será seno ao quadrado, portanto um desses seno ao quadrado vai cortar com o de baixo. Eu vou só escrever este passo intermédio e já podemos cortar, e o que nos sobra é exatamente o que vai dar origem à tangente ao quadrado. Ok? Pronto, este era um bocadinho mais complicado. O que é que usámos aqui? Primeiro, um caso notável que não era logo evidente à primeira vista. Escondia aqui um cosseno ao quadrado, todo ele ao quadrado. Depois, aqui também temos uma passagem um bocadinho fora do habitual, portanto tivemos que passar ao simétrico aqui, porque o quadrado destas duas expressões iria dar exatamente o mesmo. E pronto, isto agora é praticar o máximo possível. Vamos já ao próximo. O 9, um bocadinho mais difícil, novamente. Vamos tentar aqui ver o que é que se consegue fazer. Portanto, trabalhando esta primeira expressão, que não parece ter para já aqui uma fórmula que nos ajude, uma ideia será, por exemplo, pegar nesta tangente e fazer uma substituição, não é? Seno sobre cosseno. Vamos lá ver o que é que isto nos ajuda, em que é que isto pode ser útil. Então, a primeira fração para já vamos manter. E aqui vamos ficar com cosseno de alfa 1 menos seno sobre cosseno. Ok. Ora, a seguir, talvez, vamos ver o que é que acontece se agruparmos isto tudo numa só fração. Vamos tentar simplificar esta segunda fração, a ver o que é que sai daqui. Eu vou tentar aproveitar para não estar a copiar tudo outra vez aqui. Vamos lá ver se corre bem. Ok, então temos aqui já esta primeira mantém. Depois vamos pôr ali o mesmo denominador, não é? Portanto, fica cosseno de alfa e vamos multiplicar este por cosseno de alfa, ficando cosseno de alfa menos o seno, tudo sobre o cosseno. Portanto, eu estou a agrupar aquela parte verde toda numa só fração. E a seguir vamos simplificar esta segunda fração toda, a ver o que é que conseguimos. Vamos ver se consigo novamente fazer batota, copiando para aqui. Penso que... Exatamente, ok. Então, agora esta mantém e aqui vamos, na segunda fração, transformar a divisão principal, este traço que aqui está, traço de fração, numa multiplicação pelo inverso, ficando cosseno vezes, e agora o inverso seria o cosseno de alfa sobre aquele cosseno menos seno. Ok? Portanto, já começa a ter aqui algo para avançar. Agora, mais uma vez, primeira fração, aqui, ok, e vamos fazer o que é a segunda. A segunda fração tem cosseno ao quadrado em cima e em baixo temos cosseno de alfa menos seno de alfa. Ora, podemos já começar a ver que tem qualquer coisa a ver com o denominador da outra fração, não é? Portanto, os sinais estão todos ao contrário
E, portanto, se multiplicássemos, por exemplo, por -1 em baixo e em cima da fração, é isso que vamos fazer, conseguimos que os sinais já batam certo em baixo, no denominador. Portanto, vamos ficar com, primeiro teríamos cosseno ao quadrado, eu vou fazer em dois passos, portanto, cosseno ao quadrado em cima e em baixo teríamos cosseno de alfa menos seno de alfa, mas vamos multiplicá-lo por -1 em baixo e fica seno menos o cosseno e ao mesmo tempo vamos ter que multiplicar em cima. Portanto, o que eu estou a fazer aqui é multiplicar em cima e em baixo por -1. O que significa que aqui terá que estar um menos também. Menos cosseno ao quadrado e em baixo a multiplicação deu origem à troca dos sinais. Pronto, com isto já temos o mesmo denominador, facilita-nos agora aqui um bocadinho as coisas. E vamos juntar tudo, seno de alfa cosseno de alfa, menos o cosseno ao quadrado, tudo sobre seno de alfa menos cosseno de alfa. Ok, vamos olhar para o objetivo, que esta é um bocadinho mais complicada, só tem cosseno de alfa. Então, precisamos de fazer mais alguma coisa, algo vai cortar aqui de certeza, e dava jeito que fosse, por exemplo, seno menos cosseno, não é? Mas para isso, em cima, o que é que se poderia fazer? Temos dois termos com cosseno num e cosseno também a aparecer no outro, e portanto vamos tentar ir por aí, fatorizando, pomos o cosseno de alfa em evidência, e vai sobrar o quê? Seno menos cosseno. Ora, cá está, tudo sobre seno menos cosseno, e agora sim podemos cortar, e cá está o que queríamos, que era o cosseno de alfa. Portanto, chegamos ao objetivo, está aprovado. Ok, vamos ao próximo. O próximo é o 10 e temos novamente aqui um seno à quarta, que já apareceu para aqui alguns atrás, ou cosseno à quarta, por exemplo, aqui também apareceu. Quando isto aparecer, normalmente desconfiem, porque não há nenhum caso notável que tenha o seno ao quadrado, à quarta, aliás, não há seno à quarta nas fórmulas, portanto, talvez haja aqui ou uma fatorização ou aquilo que nós aqui vamos fazer, portanto, que é transformar aquele seno à quarta num seno ao quadrado, neste caso é de θ, tudo isto ao quadrado. Portanto, esta é uma ideia que podes sempre usar quando tiveres alguma destas razões à quarta, não é? Fazemos o mesmo ali no cosseno. E agora, o que é que isto vai fazer aparecer? Agora já vemos qualquer coisa ao quadrado menos qualquer coisa ao quadrado. E, portanto, o que vemos aqui já é um caso notável, não é? Se considerarmos isto como A e isto como B, podemos usar este caso notável, não é? Então vamos a isso. Portanto, seguindo a fatorização que está deste lado, vamos fazer A menos B, A mais B. Seria o A, que é seno ao quadrado. Vamos começar com A menos B. E depois vezes o A mais B. Seno ao quadrado, neste caso mais cosseno ao quadrado. Ok, qual é o objetivo? Olhando para aqui, queremos atingir este membro. E o que é que nos falta? Isto está quase feito, porque temos agora aqui nesta segunda parte a fórmula fundamental, não é? Portanto, isto nós sabemos que vale exatamente 1. E, portanto, ao fazer isto, estava terminado. Ok? Portanto, atenção a estes senos à quarta, cossenos à quarta. Às vezes, esta será uma boa ideia a explorar. Ok? Vamos ao próximo. Então, finalmente chegamos ao 11. O 11 tem aqui do lado esquerdo uma expressão a desenvolver, não é? Do lado direito não há grande coisa a fazer, só temos um. E, bom, uma ideia será, por exemplo, pegar neste caso notável, não é? Tentar desenvolver e ver o que é que acontece aí pelo caminho. Então vamos lá. Ora, o caso notável qual é? A menos B ao quadrado, não é? Que vamos desenvolver desta maneira. E, portanto, teremos o A ao quadrado, seno ao quadrado, menos 2AB, portanto 2 seno vezes cosseno, mais o cosseno ao quadrado. Ok? Portanto, esta parte já está. E agora, mais 2 seno cosseno. Bom, este 2 seno cosseno acabámos de o escrever aqui, mas negativo, e portanto vamos poder cancelá-los, este com este, e cá está outra vez a fórmula fundamental que ajuda sempre a simplificar isto, não é? Portanto, com isto temos 1 e está feito. Ora,
Cá está, 11 exercícios, 11 demonstrações destas igualdades trigonométricas. Estas não são as únicas formas de fazer o que aqui está, portanto, haveria outros caminhos, agora até podes explorar. Se quiseres, deixa nos comentários algumas ideias diferentes que tenhas usado e continua a praticar, porque isto precisa de algum treino até estares completamente à vontade. Ok? Não te esqueças de deixar um gosto se foi útil e de visitar o site. Agora, até à próxima.